Se tem uma coisa que nos incomoda, é a morte. É ruim quando nós perdemos alguém para a morte e mais ruim ainda quando nós pensamos que a qualquer momento ela pode chegar para nós. Mas o que nos consola no que diz respeito à morte? E como é que nós podemos encarar esse assunto de maneira esperançosa? É tudo isso que nós vamos ver no programa de hoje. Então não sai daí, porque está apenas começando o Fé para Hoje. Eu quero te dar um presente antes da gente continuar o nosso assunto, e é o DVD O Sentido da Fé. Se você por acaso está assistindo o Fé para Hoje pela primeira vez e nunca pediu um estudo bíblico da Novo Tempo, saiba que a gente envia de graça, de presente, porque os Anjos da Esperança pagam esse material e o envio dele. Então você só precisa pedir. E eu quero que você aí que não pediu ainda nenhum material da Novo Tempo, por favor, entre em contato conosco. E tem 3 formas. A primeira é entrando agora no site biblia.com.br. Nesse site você vai encontrar a imagem desse DVD, clica nela, vai abrir um formulário, você coloca os seus dados, envia o formulário para a gente e em alguns dias o DVD chega na sua casa. Você também pode ligar para nós no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai conversar com a equipe da Escola Bíblica, eles vão fazer o seu cadastro e então o DVD vai para a sua casa sem custo algum. Você também pode abrir a câmera do seu celular e apontar para esse QR Code que aparece aqui na tela. Vai abrir um link na tela do seu celular, você clica nele, aí preenche o cadastro, envia para a gente e o DVD vai para a sua casa sem custo. São 15 temas para você crescer espiritualmente. Peça e a gente envia para você. Quando perdemos alguém que amamos para a morte, inevitavelmente sentimos dor. O sofrimento é algo que é difícil de se evitar e a saudade aperta o coração dos que ficaram vivos. Definitivamente não estamos e nunca estaremos totalmente preparados para nos deparar com a morte e o motivo é simples: não fomos feitos para morrer. A morte é um inimigo que chega de surpresa e leva não apenas a pessoa a quem amamos, mas leva junto a alegria de quem fica. Jó se refere à morte como sendo o rei dos terrores, Jó 18,14. Não precisa de um estudo profundo, basta observarmos a reação das pessoas para comprovarmos que Jó tinha razão. A morte é algo que incomoda todas as pessoas. Nesse período de pandemia, então, as estatísticas apontam que cerca de 70% da população brasileira conhece alguém que morreu por causa do coronavírus. Bem, mas existem tantas outras causas de morte, não é? A verdade é que esse assunto incomoda. Jó, no capítulo 18, versículo 14, diz que a morte é o rei dos terrores. E é exatamente assim que a gente sente esse fato que infelizmente faz parte da vida. Gostaria de ler um dos relatos dos evangelhos que descrevem o que aconteceu no dia da ressurreição de Cristo. Vamos ler o fato pelo olhar do apóstolo João. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou. Entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. João 20, 1-9. A ressurreição de Cristo é um fato importantíssimo para o surgimento da fé cristã. Eu diria que ela não é um acessório da fé.
ela é a própria fé cristã. Porque se você observar os textos de Atos, por exemplo, ali no início da igreja cristã, a ressurreição sempre é mencionada, porque ela impulsionou o crescimento da igreja. Olha o que diz Atos capítulo 1, versículo 21 em diante. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Você viu? Na hora de escolher o substituto de Judas, teria que ser alguém que tivesse sido testemunha da ressurreição. No sermão de Pedro, no dia do Pentecostes, a ressurreição também foi um assunto central para convencer as pessoas da importância da mensagem de Deus. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2, 23 e 24. No discurso de Pedro no templo, a ressurreição de Cristo também ocupou um lugar especial. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Atos 3,15. Essas são apenas 3 vezes ou 3 amostras de como a ressurreição é um fato importante para o cristianismo. Mas para você ter ideia, nas 13 cartas do apóstolo Paulo, há 53 menções à ressurreição. Ou seja, esse fato histórico é realmente essencial, fundamental para que o cristianismo tenha força. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. 1 Coríntios 15, 12, 14 e 17. Eu não sei se essa afirmação do apóstolo Paulo impressiona você, mas a mim me impressiona, porque o apóstolo dos gentios está afirmando que se Jesus não tiver ressuscitado, não existe sentido na fé cristã. Acredito que já tenha ficado claro que a ressurreição é um fato importantíssimo para o cristianismo, mas gostaria de dar mais alguns argumentos que reforçam o motivo dessa relevância. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo é uma confirmação de sua divindade. Apenas Deus poderia ressuscitar como Cristo. Nenhum ser humano caído teria condições de ser protagonista em um fato como esse. Cristo falou: "Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai." João 10, 17 e 18. Não conseguimos explicar como a morte e ressurreição se deu em seus mínimos detalhes, mas cremos na afirmação de Jesus de que ele morreu e ressuscitou por sua vontade. A ressurreição é a esperança que nós temos para a morte. Somente ela resolve o problema da morte. E tem outro ponto importante. A ressurreição é a única forma que nós temos de nos comunicar com quem morreu. Vou repetir esse assunto. Somente quando as pessoas que morreram ressuscitarem é que nós poderemos voltar a nos comunicar com elas. Eu acredito que nessa altura da nossa conversa é importante a gente responder à pergunta: o que acontece com alguém quando morre? A Bíblia é bem clara sobre esse assunto. E eu quero começar com Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz que Deus pegou o pó da terra, construiu aquele boneco de barro, soprou o fôlego de vida nas narinas do homem e o homem passou a ser alma vivente. A antropologia bíblica é muito cristalina. O homem é formado de pó da terra mais fôlego de vida e isso resulta em vida. Ou seja, não existe uma alma dentro do homem que seja separada do corpo, não.
O homem é uma alma vivente, segundo o texto bíblico. A ideia de que o homem tem uma alma inteligente que mora dentro do corpo e que ao morrer essa alma sai e tem vida inteligente própria não é bíblica, é platônica. Platão desenvolveu sua filosofia a partir da ideia de que o corpo seria a prisão da alma e, portanto, o corpo seria a parte ruim do ser humano. A parte nobre seria a alma, através da qual poderíamos acessar o mundo das ideias, onde as coisas reais estariam. Para Platão, o que vemos no mundo físico seriam apenas sombras do que realmente tem valor. Existem muitos textos bíblicos que falam da situação do homem após a morte. E em todos eles, uma verdade é absoluta. Não existe uma alma que sai de dentro do ser humano quando ele morre, porque ela não foi colocada lá. O que Deus colocou dentro do ser humano quando criou foi o fôlego de vida. E o que sai do homem quando ele morre é a respiração, o fôlego de vida. Olha o que diz Daniel capítulo 12, versículo 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Ou seja, a solução para a morte é a ressurreição. Olha o que diz João, aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, nos versículos 28 e 29, diz assim: Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão, e os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Ou seja, não importa, gente que fez o bem, gente que fez o mal, todos terão que passar pela ressurreição como solução para a morte. O sábio Salomão escreveu um dos trechos mais esclarecedores sobre a condição do homem após a morte. O texto diz assim: Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu trabalho árduo debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Eclesiastes 9, 5 a 10. O recado do sábio Salomão é muito claro. Não existe nenhum tipo de consciência após a morte. Quando a pessoa morre, ela está como num sono profundo. Não existe comunicação nem com vivos e nem com outros mortos. Essa é uma mensagem confortadora, você não acha? Porque o seu parente que morreu não está no inferno sofrendo, muito menos no céu, olhando para o sofrimento da terra. Ele está dormindo profundamente, sem consciência, esperando o dia da ressurreição. O apóstolo Paulo dedicou um trecho grande dos seus escritos para nos explicar que a ressurreição é a nossa grande esperança em relação à morte. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo dos gentios explica que a ressurreição de Cristo é a garantia de que um dia todos aqueles que o aceitaram serão também ressuscitados. Confie nisso. O cristianismo, de certa forma, depende da factualidade da ressurreição de Cristo. Então é preciso que a gente faça aí uma análise histórica a respeito desse fato. Bem, como você sabe, história é diferente de biologia, de matemática, de química. Quando a gente vai fazer comprovações históricas, nós não podemos colocar um fato histórico no laboratório e testá-lo. Não é assim que funciona. A história, para ser comprovada, ela funciona ou ela usa os documentos históricos e a partir dessas evidências ela chega a uma conclusão.
Antes de entrarmos nas evidências históricas da ressurreição de Cristo, quero pensar um pouco com você a respeito dos milagres. Os céticos dizem que não podemos crer nos milagres, porque eles não podem ser comprovados pela ciência. Quando esse grupo se refere à ciência, estão pensando nas ciências naturais, aquela modalidade de ciência que depende dos experimentos realizados em laboratórios ou da observação de fenômenos naturais. Precisamos considerar algumas coisas sobre esse assunto. Em primeiro lugar, a ciência é um campo limitado. Ela está limitada ao que pode ser provado através de testes. Todos os cientistas têm pressuposições, todas as pessoas têm pressuposições. Aquela história da neutralidade da ciência é um mito. E os cientistas naturalistas querem impor uma situação que não tem lógica. Eles dizem: tudo que é verdade é aquilo que pode ser provado cientificamente. E eles estão falando daquela ciência de testes, não é? Eles estão querendo atacar especialmente a religião, porque, segundo eles, se não for provado cientificamente, não é verdade. Mas perceba uma coisa comigo: esse argumento não pode ser provado cientificamente. Deixa eu repetir para você. A afirmação de que tudo que é verdade é o que pode ser provado cientificamente não pode ser provada cientificamente. E aí, os cientistas implodem o próprio argumento deles. Ao dizer que somente o que é plausível de testes em laboratório pode ser considerado verdade, os cientistas céticos excluem o amor, a amizade, o respeito, os conceitos morais, os direitos humanos e tantas outras coisas que não são físicas e nem podem ser submetidas a testes em laboratórios. Será que realmente os cientistas céticos consideram que o amor que sentem pelos seus queridos não é verdadeiro? É preciso ter consciência que a crença em milagres não diminui a inteligência das pessoas. Ela só comprova que a ciência tem suas limitações e que pode e deve se submeter àquilo que é físico. Aquilo que é metafísico sai do âmbito da ciência, das limitações da ciência. Agora pensemos um pouco no que é um milagre. Josh McDowell apresenta 5 características de um milagre. Primeiro, ele é temporário, no sentido de que é uma quebra temporária da ordem natural. Em segundo lugar, o milagre é uma exceção, ou seja, é um fato que não acontece sempre, pois é uma mudança do curso natural das coisas. Em terceiro lugar, o milagre necessita da crença na ordem natural das coisas. Somente quem crê que existe uma ordem natural pode crer em milagres. Em quarto lugar, o milagre é o resultado do poder de Deus, não é algo que está sob o domínio humano. E, finalmente, o milagre sobrepuja as operações normais da natureza. A partir dessas 5 características dos milagres, concluímos mais uma vez que eles estão além do campo limitado das ciências naturais e, portanto, não podem ser julgados por elas. Agora vamos para algumas evidências históricas da ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar da confiabilidade dos textos bíblicos que relatam ali a ressurreição de Cristo. Existem muitas e muitas, centenas e milhares de fragmentos do Novo Testamento e quando eles são reunidos, existe uma certeza de que o texto que nós temos na nossa Bíblia é um texto confiável. Existe uma ciência chamada de crítica textual e essa ciência estuda os textos antigos e esses cientistas da crítica textual já comprovaram que o Novo Testamento é muito confiável. O corpo de Jesus nunca foi encontrado, isso é um fato. Se a ressurreição fosse mentira, as autoridades judaicas teriam apresentado o corpo. O sepulcro vazio era uma afronta aos romanos. Se eles tivessem o corpo, certamente teriam apresentados. Pense na seguinte afirmação de William Lane Craig. Os historiadores pensam ter feito uma descoberta histórica, útil, lucrativa, quando possuem 2 relatos independentes do mesmo acontecimento. Mas no caso do sepulcro vazio, temos não menos do que 6 relatos independentes, sendo que alguns deles estão entre os materiais mais antigos que se encontram no Novo Testamento.
Outra evidência da ressurreição de Cristo é a questão das testemunhas oculares. Em qualquer depoimento, em um tribunal, em uma investigação policial, quando você tem uma testemunha ocular, aquilo é de grande valor. E na Bíblia a gente tem várias testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Ali em Atos, por exemplo, você encontra vários textos. Os próprios apóstolos eram testemunhas oculares. E Paulo fala que Jesus chegou a aparecer para 500 pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, com tantas testemunhas oculares, não tem como duvidar da ressurreição de Jesus. Uma pessoa pode até viver para contar uma mentira, mas dificilmente uma pessoa está disposta a morrer por uma mentira. Agora multiplique essa afirmação por 12. Sim, 12 homens separadamente estavam dispostos a morrer das formas mais cruéis por causa da afirmação de que viram o Cristo ressuscitado. Essa é uma evidência muito forte de que Jesus realmente ressuscitou. Outra evidência da ressurreição de Cristo é o testemunho das mulheres. Nos tempos de Jesus, as mulheres não eram chamadas para testemunhar em tribunais, para dar seu testemunho em questão de investigação, alguma coisa assim, porque a palavra das mulheres não era valorizada e não recebia crédito. Embora a Bíblia nunca tenha apoiado isso, e se você olha de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber Deus valorizando as mulheres, o que elas falam. Inclusive, nós temos profetisas. Mas no contexto cultural de Cristo, não era considerada a palavra da mulher. E aí a gente fica mais impressionado ainda, porque Jesus escolheu as mulheres como aquelas que seriam as primeiras a anunciar a sua ressurreição. Se os discípulos estivessem inventando uma história sobre a ressurreição, eles não teriam colocado as mulheres como as primeiras a anunciarem aquilo. Todo soldado romano sabia que a punição para o abandono de um posto de serviço era a morte. Apenas um evento como a ressurreição de Cristo justificaria o fato dos soldados romanos abandonarem a tumba. Se o corpo de Jesus tivesse sido roubado da tumba, em vez de ter acontecido uma ressurreição, não faria sentido em terem deixado as vestes mortuárias ali. A presença das vestes na tumba era mais uma evidência da ressurreição. As aparições de Cristo são outra evidência da sua ressurreição. Eu já comentei isso, mas eu quero ler um texto bíblico aqui de Paulo, 1 Coríntios 15, 3 em diante. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Interessante isso, não é? Porque Paulo afirma que Jesus apareceu para as pessoas e eles ainda estavam vivos, ou seja, poderiam contestar Paulo se aquilo não fosse verdade. A disposição de Paulo para sofrer por Jesus, aquele a quem ele perseguia, é uma forte evidência de que ele se encontrou com o Senhor ressuscitado na estrada de Damasco. Todas essas evidências nos levam a uma conclusão. Sim, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E porque Ele está vivo, nós podemos ter certeza e esperança de vida para nós também. Portanto, não tenha nenhuma dúvida, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. A tumba está vazia. Quero encerrar nossa conversa lendo com você 2 textos que são autoexplicativos e com os quais poderemos consolar nosso coração em relação à morte dos nossos queridos. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 51 a 57. O outro texto também é de Paulo. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Eu gosto muito de uma frase do John Stott. Ele diz: Jesus é a ressurreição dos crentes que morrem e a vida dos crentes que permanecem vivos. Sabe, a ressurreição de Cristo é o grande motivo da nossa esperança. Talvez você esteja agora, no final dessa nossa conversa, sofrendo, talvez chorando, porque você perdeu alguém para a morte, pelo coronavírus ou qualquer outra situação. Saiba que a ressurreição de Cristo garante que os mortos em Cristo ressuscitarão e serão devolvidos a nós. Portanto, conforte o seu coração com essa mensagem. Como diz Paulo, seja consolado ou consolada por essa mensagem. E saiba que Jesus Cristo ressuscitou, está no santuário celestial e um dia voltará para nos devolver todos aqueles que morreram em Cristo. Essa é a nossa grande esperança. Depois de conversarmos todo esse programa a respeito do estado do homem na morte, a respeito da ressurreição de Cristo, qual é o sentimento que deve pairar em nosso coração? É o sentimento de esperança. Sabe, as pessoas que nós perdemos para a morte estão dormindo, e se dormiram no Senhor, se morreram no Senhor, ressuscitarão para a vida eterna e serão devolvidas a nós. Mas há esperança também para a nossa vida, porque se chegar a hora da nossa morte e nós estivermos preparados, nós morreremos em Cristo e no dia da volta de Jesus ressuscitaremos para nunca mais morrer. Portanto, a doutrina da ressurreição de Cristo nos dá esperança de vida eterna. E agora, você precisa apenas viver essa esperança.